Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos à Casa do Pai para esta santa celebração. Bom dia a você que nos assiste pela TV Jornal da Cidade e pelas redes sociais. É domingo, o dia que o Senhor fez para nós. Nosso coração é terreno fértil que acolhe a mensagem de vida e liberdade semeada por Jesus. Celebramos a Páscoa de Cristo, a qual se manifesta nas comunidades que vivem a palavra de Deus e nos corações que se deixam transformar por ela. Na alegria de celebrarmos nossa fé e nossa vida, cantemos. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é o amor. Meditando num certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a força do Consolador. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra é o amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs. Bom dia a você, internauta, que nos assiste pelas redes sociais e pela TV Jornal da Cidade. Bom dia a todos que aqui se encontram para esta santa celebração. A palavra proclamada possui uma eficácia que lhes é própria, pois vem de Deus. Diante dela devemos abrir nosso coração, acolher o que nos sugere e transformar suas aspirações em gestos concretos. Cada um recebe o convite de Deus para ser terra boa e produzir bons frutos. E livremente responderá a seu tempo por tudo que semeares em sua vida. Agradeçamos a Deus por todos os membros do clero da Igreja Vétero-Católica Missionária, por todos os evangelizadores que com sua generosidade, alegria e perseverança anunciam a palavra de Deus em todos os momentos, lugares e situações, enfrentando os desafios do tempo presente. Irmãos e irmãs, com o coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores, e nos liberte. Façamos o nosso exame de consciência pelos pecados de que temos responsabilidade como igreja. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Tende piedade de mim, Senhor. Tende piedade de mim, sou pecador. Tende piedade de mim, Senhor. Perdoa todas as
minhas faltas com seu amor. Tende piedade de mim, Senhor. Tende piedade de mim, sou pecador. Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Passemos agora ao nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, Nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, Só vós, o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Irmãos e irmãs, muitos podem se perguntar: por que devemos orar, rezar? Eu sempre digo, a oração não muda nada em Deus. Ele é imenso, todo-poderoso, todo misericordioso, continua sempre o mesmo. Mas nós, à medida que oramos ou rezamos, sentimos tudo se transformar em nossa vida. Desde o mais íntimo do coração, a mudança se faz. Uma pessoa que ora transforma a si mesma, aos outros e até mesmo ao ambiente onde está cumprindo a sua missão. Mas a vida de oração não é nada fácil. Então, aí os grandes mestres de todos os tempos em nossa igreja para nos ajudar. Portanto, este é o momento de você fazer a sua oração, o seu pedido, com a certeza que será ouvida. Porque Deus, na sua bondade infinita, os atenderá. Feche vossos olhos por alguns instantes e fale com Deus. Coloque sobre o altar o seu pedido de oração. Nós, de nossa parte, vamos orar pelas seguintes pessoas: Roberto e Ocrésia Sobral, Maísa Moreira, Bruno Moreira Machado e família, José Antônio Funchal, Ana Luísa, José Virgínio, Irene Ribeiro Coutinho, Osnira de Almeida, Raimundo Martins Cunha e Gina Maria Dinhas e família,
Benedito Franco dos Santos e Geraldo Dias dos Santos, Raquel Costa, Rudolf Costa Fagundes e Ulisses Hermenegildo Fagundes, Padre Caetano, Monsenhor Padre Limeira, Sayonara, Dirceu, Raí e todos os irmãos Power. Também oremos por Silvana Bordigoni e toda a família de Itália. Oremos ainda pelos aniversariantes desta semana: Maria José de Oliveira Xavier, Edson Correia Bittencourt, Regilene Muniz Franco, João Carlos Correia, Felipe Rodrigues, Luilson Barbato, Anauac Júnior, Ivan Luiz e José Roberto Silva. A todos os nossos parabéns e votos de muita saúde com as bênçãos de São Francisco de Assis e Nossa Senhora das Dores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. O Senhor, suplicamos-te que receba com piedade celestial as orações do teu povo que te invoca e conceda que todos saibam e compreendam o que deve fazer e tenham a graça e o poder para finalmente o realizar. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Assim como a terra fértil recebe a semente e a faz germinar e crescer, abramo-nos a palavra de Deus, que Jesus deseja semear em nossos corações. Atentos, ouçamos o que o Senhor vai nos falar. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 55, 10, 11. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar, e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transbordas de fartura. Rios de Deus que vêm dos céus derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, 18 a 23. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 23. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, pôde vê-lo. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu de pé no caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas, mestre? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E ele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Quando ouvires, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram um mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converte, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvides, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebatará o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado entre pedregulhos é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se afasta. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá frutos, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, em Cristo Jesus. A palavra sempre tem muita força. Pensemos agora nas vezes que ouvimos um "eu te amo" ou "eu confio em você". Pensamos também nas vezes que ouvimos "você não serve para nada", "você não presta", "você é uma lástima". Quando é que você vai fazer alguma coisa certa?
A palavra pode acordar forças interiores que levam para o bem e fazer surgir sentimentos de agressividade e destruição. Pois bem, se a nossa palavra tem essa força, imagine então a palavra de Deus. É disso que fala a primeira leitura. A palavra de Deus é viva, não é palavra morta. Ela é como uma chuva que purifica, renova e traz vida. Produz compaixão, amor, compromisso, solidariedade, justiça e paz. Então temos que ficar atentos quando fazemos um pronunciamento. Ao lermos a segunda leitura, que fala do grito da natureza, precisamos cuidar dos nossos irmãos como o Senhor cuida de nós. E a primeira ecologia que precisamos é também cuidar do meio ambiente em que vivemos. Amados irmãos e amadas irmãs, o Evangelho de hoje nos conta que em certa ocasião, deixando a sua casa, dirigiu-se Jesus ao lago de Genesaré, onde proferiria uma série de parábolas. Por conta disso, atraía pelas notícias dos feitos do Mestre, bem como pelos ensinos que costumava ministrar, uma grande multidão que se juntou ao seu redor, de maneira que ele teve que se assentar num barco que estava no mar, para que da praia toda a multidão ouvisse e ouvisse-o com clareza. E Jesus lhe ensinava muitas coisas em parábolas e lhe dizia no seu ensino: ouvi, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, as aves a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, não havia terra, brotou imediatamente, e por não haver profundidades da terra, o sol a ressecou. Outra parte caiu nos espinhos, os espinheiros a sufocaram e não deu fruto. Mas teve a parte que caiu em terra boa e deu frutos, que desponta e crescia abundantemente. Um carregava 30, outro 60 e o outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais tarde, a pedido dos seus apóstolos que o interrogaram quanto ao significado destas parábolas em particular, Jesus esclareceu o seu sentido. O semeador semeia a palavra, disse ele. A semente, portanto, é a palavra de Deus, sendo, pois, Jesus o semeador. Tal palavra é absoluta, imutável, contendo nela toda a lei do amor que abrange o refúgio e a ciência, a filosofia e a moral. A palavra de Deus é sempre a mesma para todos e tem sido apregoada em toda parte, desde que o homem passou a ter condições de recebê-la. O solo representa a capacidade individual de compreender a palavra de Deus, ou seja, o seu estado moral e intelectual. O solo é mais fértil quando melhores forem as suas condições de receber a semente. Se por um lado essa semente tem germinado em alguns, por outro, há aqueles que a semente não desabrocha, ou seja, não produz frutos. À beira do caminho é o chão batido duro, impenetrável, onde a semente não pode germinar. Representa aqueles que nem mesmo compreendem a palavra de Deus, pois não são capazes de receber a semente. Vêm as aves e as comem. As mentes áridas e endurecidas que ainda não estão preparadas para as coisas celestiais. Os pássaros, sugeriu Jesus, representam a ação dos adversários do bem, que se comprazem em fazer desaparecer os seus bons ensinos das mentes fracas, que não absorveram a mensagem dada, pois, tendo estas ficado apenas na superfície de um solo impenetrável, são levadas embora e nenhum ato bom venha a ser produzido por elas. O que é semeado sobre solo pedregoso são estes: quando ouvem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, e não têm raiz em si mesmo, mas são transitórios. Então, ocorrendo algum tempo, elas deixam de surtir efeitos, vêm as provocações, as provações e se escandalizam.
O solo pedregoso são aqueles que já têm alguma condição de assimilar a palavra de Deus. No entanto, embora recebam a palavra com entusiasmo, sucumbem antes à primeira adversidade, desistindo dos seus ideais por conta das dificuldades que a vida lhes apresenta. Tal fato na parábola é representado pelo sol, que, não tendo a semente gerado raízes, por não haver muita terra, queimou a planta que germinava. Os espinheiros simbolizam as seduções do mundo. Trata-se, pois, de um solo potencialmente fértil, mas que, em vez de germinar a palavra de Deus, dá lugar aos espinhos, que crescem e sufocam a sementeira. Tal é o caso daqueles cuja capacidade intelectual é desenvolvida e, portanto, haveria neles condições de conceber a palavra de Deus. No entanto, não conseguem colocá-la em prática, uma vez que o seu lado moral é sufocado pelos interesses mundanos, já que para estes, tais coisas do mundo parecem mais interessantes do que os ensinamentos de ordem espiritual. E, finalmente, a terra boa é o solo fértil, cuja superfície brotam as sementes que virão a produzir frutos mais tarde. São aqueles que se fazem receptivos às coisas de Deus. Os que colocam em prática os ensinamentos de Jesus, cada um de acordo com o seu nível de adiantamento e dentro das suas possibilidades, buscam primeiro as coisas de Deus. Alguns frutificarão 30, outros 60, outros ainda 100. Isso porque cada um tem em si a capacidade de assimilar a palavra de Deus em maior ou menor grau. Cabe a nós, portanto, nos questionarmos que tipo de solo tenho sido, quantos frutos tenho produzido, que tipo de exemplos tenho semeado. Sejamos, irmãos, como o solo fértil, fazendo-nos receptivos aos sublimes ensinamentos do Mestre Jesus, que, colocados em prática, inevitavelmente nos permitirão produzir os mais belos frutos. Desses frutos surgirão novas sementes, de maneira que cada um de nós, aplicados no trabalho dessa seara e guiados pelos ensinamentos do Cristo, teremos a oportunidade de contribuir, carregando conosco as sementes do Evangelho, as quais um dia hão de germinar em cada um dos corações daqueles que cultivaram a boa terra conforme Jesus determinou. Meus irmãos, o mais importante em nossa fé cristã com relação à terra é que o Filho de Deus se fez homem para nos salvar da morte e de todos os males. Fez-se homem e tornou-se carne e viveu entre nós. Assim Deus se uniu definitivamente e de modo radical com o nosso planeta e com nossa gente. Ora, na morte e ressurreição gloriosa de Jesus está a terra toda, presente também no corpo do Cristo. Assim, há em Cristo uma nova criação e no final dos tempos todo o universo criado de forma misteriosa participará do reino definitivo de Deus como nova criação, como aconteceu com Jesus após a sua morte. E digo mais, que precisamos entender tem tudo a ver com nossa responsabilidade de como iremos semear nossas sementes com relação ao planeta Terra para com as futuras gerações. A devastação e a degradação da terra atinge, em primeiro lugar, os pobres, que terão cada vez menos acesso à água potável, segura e à terra para cultivar. A parábola do semeador, ilustrada por Jesus, renova em nós, em nosso tempo, o compromisso de cultivar as sementes que Deus plantou em nossas vidas através do seu Filho amado e o desejo de empenhar-nos na tarefa da evangelização. Quanto a escolher o terreno, bom e fértil, pedregoso, cheio de espinhos, duro ou batido, o que importa para Deus é saber semear, porque só colheremos aquilo que plantarmos. O Evangelho fala da semente, que, uma vez lançada à terra,
cresce por si mesma, inclusive quando o agricultor dorme. A igreja deve aceitar esta liberdade incontrolável da palavra, que é eficaz a seu modo e sob formas tão variadas que muitas vezes nos escapam, superando as nossas previsões e quebrando os nossos esquemas. Isso tudo nos enche de esperança. Precisamos acreditar no Evangelho, que nos diz que o reino de Deus já está presente no mundo e vai se desenvolvendo de várias maneiras. Resumindo, irmãos, enfim, a semente é a palavra de Deus. Então vamos prestar atenção. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creram durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são as que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, colocam-as em prática e dão frutos devido à sua perseverança. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear durante sua existência neste planeta de expiações, do mesmo modo, isso também colherá. Porque todos nós sabemos que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, pela forma como você semeou no meio dos que se encontrava no seu caminho. Que sejamos sinais de boa semente, do Evangelho que produz frutos segundo os desígnios de Deus. Cantemos. Toda semente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma da gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Fiquemos em pé e proclamemos a fé uma vez dada aos santos. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai desde toda a eternidade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Por nós e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e fez-se verdadeiro homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, sofreu a morte e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor, a fonte da vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele quem falou pelos profetas. E cremos na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professamos um só batismo para a remissão dos pecados e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, elevemos as nossas orações a Deus Pai, por intermédio de Jesus, aquele que semeia a palavra da vida. A todo momento, o Senhor nosso Deus nos envia a sua palavra. Se ela não produz seus frutos, é porque não temos um bom terreno. Roguemos, pois, ao Pai de toda a palavra,
que sejamos sempre terra boa para acolhermos sua palavra de vida. Após cada invocação, digamos: mostrai-no, Senhor, o vosso amor. Vamos repetir? Mostrai-no, Senhor, o vosso amor. Pela Igreja, para que se preocupe sempre em semear, em todos os terrenos, a palavra criadora de Deus. Pelo nosso arcebispo primaz, Dom José Fernando, padres, frades, diáconos e seminaristas, para que exerçam com alegria o seu ministério em favor do povo santo que lhes foi confiado. Oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por esta prelazia, para que acolha e medite sempre a palavra de Deus e a difunda pela pregação de seus mistérios como testemunho da vida cristã. Oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos consagrados à vida religiosa e secular, e todos os leigos e leigas, que assumam o compromisso de serem semeadores da Boa Nova, para que não desanimem nesta bonita missão, enfrentando os diversos desafios. Oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos nossos governantes, por todos os que sofrem, que Deus Pai conceda saúde aos doentes, força ao povo trabalhador, conforto às famílias e salvação aos que faleceram. Oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Permiti, Senhor, que em todo o mundo seja anunciada com fidelidade e acolhida com amor a semente do reino dos céus. Atendei nossos pedidos que vos apresentamos e também os que estão no silêncio do nosso coração. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com amor e alegria, ofertemos a Deus nossas vidas e nossos corações, juntamente com as nossas famílias, para o serviço à comunidade, enquanto entoemos o hino do ofertório. As sementes que me deste, que não eram pra guardar, pus no chão da minha vida, quis fazer frutificar. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me deste para eu mesmo cultivar. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, e em tua mesa quero pôr. Quanto mais eu for plantando, mais terei para colher. Quanto mais eu for colhendo, mais terei a oferecer. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. Verdadeiramente é digno, justo, racional e salutar, que sempre em todo lugar vos demos graças, ó Senhor Santo, Pai onipotente e eterno Deus, por Cristo Senhor nosso, por quem louvam os anjos a vossa majestade. Adoram as dominações, tremem a potestades, os céus e as virtudes dos céus e os bem-aventurados serafins se lembram com igual louvor. Com eles pedimos, mandei se juntem também as nossas vozes, cantando em suplicante confissão. Quando olhei o sol brilhar, Vi que o Senhor é santo, vendo estrelas no céu, vi que o Senhor é santo, na imensidão do mar, vi que o Senhor é santo, no orvalho da manhã, vi que o Senhor é santo, o Senhor é santo, e Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. O Senhor é santo, e Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. Nas aves do céu, vi que o Senhor é santo, na planta florir, vi que o Senhor é santo, na fonte a cantar, vi que o Senhor é santo, no irmão a sorrir. vi que o Senhor é santo, O Senhor é santo, e Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. O Senhor é santo, e Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. Senhor, na verdade, Tu és santo, és a fonte de toda a santidade. Vós que amais os seres humanos e sempre o assistis no caminho da vida, nós vos suplicamos, Pai de infinita bondade, que santifiques estes dons do pão e do vinho, derramando sobre eles o Teu Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificai os dons que vos apresentamos. Na véspera de sua paixão, antes de ser entregue à morte, que voluntariamente aceitou, durante a última ceia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De igual modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto sempre que o beberdes em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Celebramos agora, ó Pai, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nosso Salvador, oferecendo-te o pão da vida e o cálice da salvação. Damos-te graças por nos admitires à tua presença e te servirmos. Possamos nós que, participando do corpo e sangue de Cristo, sermos congregados na unidade pelo Espírito Santo. Olha, Senhor, para a tua igreja dispersa por todo o mundo. Faz-nos crescer em amor, todos unidos ao nosso arcebispo José Fernando, o bispo diocesano Nildemar e a mim, vosso digno servo, coordenador desta prelazia, e todo o clero da IVCM. Conservai a vossa igreja sempre unida. Lembra-te dos nossos irmãos e irmãs que entraram em descanso na esperança da ressurreição, que eles e todos os que partiram deste mundo gozem da luz da tua presença. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Tem misericórdia de todos nós, Senhor. Toma-nos dignos de participar da vida eterna, com Maria, Virgem Mãe de Deus, encarnado, com os apóstolos, com São Francisco e Nossa Senhora das Dores, e com todos os santos e mártires que ao longo dos séculos obedeceram à tua vontade. E tenhamos a graça de, em união com eles, te adorar e sempre te dar glória, mediante teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, te sejam dadas, Deus Pai onipotente, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. E agora, como nosso Cristo Salvador nos ensinou, cantemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, seja feito assim, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito desse dia, da
perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, lhe desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Esta união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Você que está em casa, que nos acompanha pelas redes sociais, faça a sua comunhão espiritualmente. A semente que caiu pela estrada, pelos pássaros levada, solo duro e infecundo. No coração a palavra até chegou, mas a vida não gerou. Foi mais forte a voz do mundo. Só depende do meu coração pra semente germinar e até frutificar. Quem semeia não faz distinção, simplesmente ele sai a semear. A semente
que caiu por entre as pedras, sem firmeza e sem regas, foi secando até morrer. É o coração que a palavra logo acolhe, mas sem base se encolhe no primeiro escurecer. Só depende do meu coração, pra semente germinar e até frutificar. Quem semeia não faz distinção, simplesmente ele sai a semear. A semente entre espinhos sufocada, toda a luz foi abafada, não se viu frutificar. A palavra regenera o coração, mas refém da ambição, não se vê se libertar. Só depende do meu coração, pra semente germinar e até frutificar. Quem semeia não faz distinção, simplesmente ele sai a semear. A semente que o bom solo recebeu ficou forte e floresceu, muito vai frutificar. O coração que a palavra vivencia, seu exemplo anuncia, faz o reino aumentar. Só depende do meu coração, pra semente germinar e até frutificar. Quem semeia não faz distinção, simplesmente ele sai a semear. Só depende do meu coração, pra semente germinar e até frutificar. Simplesmente ele sai a semear. Oremos. Infundi, Senhor, em nós o espírito da vossa caridade, a fim de que todos os que saciastes com os sacramentos pascais, por vossa graça, vivam unidos em perfeita união. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina em unidade com o Espírito Santo, por todos os séculos e dos séculos. Amém. Meus amados irmãos e amadas irmãs, a lei que Jesus estabeleceu sobre a colheita é esta: se você plantar, colherá. Então, queridos, é importante que você plante, semeie a sua semente com a convicção de que também colherá. Esteja sempre preocupado com o que você semeia e, com isso, você venha também a colher os frutos daquilo que você semeou. A parábola do semeador traz lições muito importantes nesta celebração. Ele ensina que a semente do Evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. Algumas pessoas possuem um coração insensível que não responde positivamente ao convite do Evangelho. Jesus passa a falar através de parábolas a todos. O personagem desta parábola é o semeador que lança a semente. O semeador é todo aquele que leva a mensagem do Evangelho como semente que cai em diferentes terrenos. Diferentes tipos de pessoas ouvem a mensagem, mas não são todos que retêm, mesmo em nosso meio. Há os que semeiam e os que esperam que outros o venham a fazer. Muitos se deixam levar por seus próprios pensamentos e perdem importantes oportunidades que Deus lhe oferece. Quando observamos o semeador lançando a semente na terra, aprendemos muito sobre a vida. O ato de semear nos ensina sobre nossos sonhos e projetos.
A relação do semeador com a semente e desta com o solo pode ser comparada em nossa vida. Nossos sonhos e a bênção de Deus, respectivamente. Jesus sempre usou a linguagem rural para as suas ilustrações, mas também poderia ter falado do comércio, da indústria ou do serviço artesão, que já eram muito comuns no ambiente do povo. Contudo, o mestre sabia que a semente tinha muito a nos ensinar. Portanto, não coloque a culpa em ninguém e faça a tua parte. Apenas continue semeando o melhor possível. Deus é aquele que dá semente ao que semeia e pão como alimento que suprirá suas necessidades e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, conforme 2 Coríntios, capítulo 9, 10. Deus é o maior interessado em fazer justiça, em frutificar, os seus sonhos, conforme Salmo 37, 4. Não podemos nos esquecer de falar desta semente que é a palavra de Deus. Em tudo o que fazemos, devemos usar a palavra do Senhor. Muitos dos nossos sonhos podem ser passageiros, assim como nossas palavras, que são esquecidas por nós. Mas Deus não se esquece da sua palavra para cumprir. Jeremias 1:12. Irmãos, semeie as palavras de Deus por onde passar, porque o Senhor fará que a sua palavra não volte vazia, a estaca zero. Isaías 55:11. Meus irmãos, se queremos colher, precisamos aprender a semear. Abrir mão da semente que será lançada na terra, suportar as dificuldades do cultivo, esperar o tempo certo da planta, respeitar o processo observando o crescimento, saber que a colheita será proporcional ao plantio e, principalmente, depender de Deus em tudo. Tenha calma. Acredite no tempo de Deus e nas pessoas que convivem com você, e a terra te recompensará pelos teus méritos, se dela também souberes cuidar. Assim como muitas coisas da vida, só aprendemos fazendo. Para aprender a plantar, é preciso primeiro aprender a semear. Quem semeia vento, colhe tempestade. Expressão de origem bíblica quer dizer que, se você semear o mal, receberá coisas ruins também, e todos os seus projetos ruirão. Então, queridos irmãos, continuemos plantando. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras que trazem mensagens de alguém que se deu por nós, que às vezes nos fazem tremer por não as querermos viver. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras bem escolhidas e preparadas com amor, enfim nos falam de vida, que é o próprio Senhor. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta que os frutos virão.
Todos nós temos a missão de semear a palavra em todos os campos. O convite que nos vem hoje é, sobretudo, para considerar qual tipo de terreno somos em relação ao poder transformador da palavra. Terreno bom é aquele que faz a semente frutificar. É a pessoa que ouve a palavra e a compreende, e por compreender, a coloca em prática. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. As bênçãos de Deus Pai Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo estejam convosco e convosco permaneçam para sempre. Ide na paz de Cristo. No poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra, Bem, meus irmãos, quero agradecer a todos, principalmente você, irmãos, que estão visualizando nossas missas e que estão compartilhando-as com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas que você ama, fazendo com que as nossas missas, todas as semanas, cresçam em suas visualizações. Que Deus os abençoe muito por isso, ajudando a propagar a palavra de Deus. Meus irmãos, tenham todos um bom domingo, uma ótima semana de trabalho, que as bênçãos de Deus recaiam sobre você e sua casa, entre os seus, e que a paz seja a coisa mais forte para que você aprenda a semear a sua semente. Bom domingo e até a semana que vem, às 10h30 da manhã, quando nós voltaremos a celebrar a Santa Missa em seu lar. tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. Meditando eu certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a graça do Consolador.